Revelado, o milionário surpreendido encontra a filha oculta e ouve: Pai, você demitiu a mamãe. Lucas, um homem de 35 anos, andava apressado pelas ruas de São Paulo, cercado pelo brilho das luzes e pela velocidade frenética da cidade que nunca dorme. Ele, CEO de uma inovadora empresa de tecnologia, acumulava riqueza, mas, em seu peito, pulsava um vazio que mais parecia um eco de sua própria desumanização. As festas luxuosas, os jantares com investidores e os aplausos do mundo corporativo alimentavam sua fama, mas era só isso, aparências. A conexão humana, aquela verdadeira, parecia um conceito distante. Ao voltar para casa numa noite fria, seu coração pulsava não apenas pela semana pesada, mas também pela solidão que o consumia. Ao abrir a porta, seus olhos se desviaram para um envelope claramente diferente, pousado sobre a mesa do hall. Era uma carta endereçada a ele. Com um frio na barriga, Lucas a abriu. As palavras de Mariana, sua ex-namorada, o cortaram como uma faca. Temos uma filha, Sofia. Ela tem 10 anos e você nunca soube que existia. O impacto foi como um soco no estômago. A felicidade de saber sobre Sofia se misturava à culpa insuportável, lembrando da traição que cometera ao demitir Mariana quando ela mais precisava dele. A escolha egoísta que fizera na juventude agora se transformava em um peso que o oprimia. Ele sentiu como se a vida estivesse escorregando por entre seus dedos. Com um novo propósito pulsando em suas veias, decidiu que precisava encontrá-las. A pressão do mundo corporativo, sua imagem de sucesso, parecia insignificante diante da chance de ser um pai. A urgência o levou até o antigo bairro onde Mariana morava. Ao chegar, a realidade foi dura. As casas desgastadas e o cheiro do asfalto quente contrastavam com seus escritórios reluzentes e a vida de glamour que levava. Então, entre sorrisos e brincadeiras, Lucas viu Sofia pela primeira vez. Ela era uma cópia exata de Mariana, com olhos que brilhavam em uma mescla de confiança e desconfiança. E assim que se aproximou, o impossível aconteceu: Pai, você demitiu a mamãe. A verdade saiu de seus lábios inocentes como uma flecha. Ele ficou paralisado, sem palavras. A crueza daquela declaração o fez sentir como se o chão estivesse se removendo sob seus pés. Ele, que sempre se viu como o herói da sua narrativa, agora se questionava: como ele poderia ser tão egoísta? Mariana apareceu, as expressões no rosto dela moviam-se entre receio e mágoa. Cada palavra, cada gesto, se tornaram um espelho da dor e da distância que se acumulava entre eles. Lucas queria se reconectar, mas também temia o que essa reconexão poderia significar. A culpa o seguia como uma sombra, e ele sabia que recontratá-la e ajudar a sobrevivê-la não era uma solução simples. Havia um custo emocional que ele jamais poderia pagar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No entanto, a tensão aumentou quando Mariana revelou que Sofia não queria conhecê-lo. Seu coração desmoronou em 1000 pedaços, mostrando que carregar a culpa era apenas o começo de uma longa jornada de reconciliação. Lucas estava ferido, perplexo, e, agora, diante dele, surgia a pergunta mais angustiante: será que ele conseguiria conquistar o amor de sua filha, ou sua busca pela redenção estava fadada ao fracasso? A atmosfera era pesada, como se o ar estivesse carregado de expectativas não ditas. Lucas observava Sofia brincar distante, o sorriso dela piscando em sua mente como um farol, enquanto a sombra da culpa o envolvia. Mariana olhou para ele com um misto de receio e dor, como se tentasse avaliar se era realmente digno de uma nova chance. Eu não posso forçá-la a gostar de você, disse ela, quebrando o silêncio que se formou. A dor dela é real, Lucas. E eu também ainda sinto a ferida da sua decisão. As palavras dela foram como um golpe, mas ele sabia que eram justas e necessárias. O leque de suas falhas se abria diante dele, expondo cada um dos momentos em que o egoísmo havia tomado o controle.
Eu entendo, Lucas disse, a voz embargada. Quero conhecê-la, quero ser parte da vida dela, mas não sei como. Ele se sentia como um artista tentando se apresentar em um palco vazio, sem saber se a plateia iria abrigá-lo ou vaiá-lo. Enquanto isso, Sofia parou de brincar e olhou em direção aos dois, uma expressão de confusão no rosto. Seu olhar alternava entre o pai que nunca conhecera e a mãe que claramente ainda nutria cicatrizes. Lucas respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Posso conversar com ela? Só me dê uma chance. Se eu falhar, prometo que saio da vida dela para sempre. Ele insistiu, na esperança de que aquelas palavras fossem um selo de compromisso com o que estava por vir. Mariana hesitou, mas a sinceridade na voz dele a fez hesitar. Só não a magoe mais, Lucas. Já bastou a primeira vez. Com isso, ela assentiu, embora a expressão ainda estivesse cheia de dúvida. Foi como permitir que uma porta se abrisse, mas com a chave ainda na mão, pronta para trancá-la novamente se algo der errado. Lucas se virou para Sofia, seus olhos pequenos e castanhos observavam cada movimento dele. O que ele via não era apenas medo, mas também uma centelha de curiosidade. Oi, Sofia, ele disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu sou o seu pai. Ao ouvir isso, os olhos de Sofia se arregalaram. Ela balançou a cabeça levemente, confusa. Você não se importa com a gente, você só esteve na vida da mamãe por dinheiro, ela declarou, com a bravura típica das crianças. Era um golpe duro, mas cada palavra parecia cortada por um desejo genuíno de proteção. Você está certa. Fui um idiota, Lucas respondeu, a verdade escapando de seus lábios como uma súplica. Mas eu quero mudar isso. Quero saber quem você é, quero conhecer seus sonhos. Não quero ser uma lembrança amarga. Ele se aproximou, se agachando para ficar na altura dela. Sofia hesitou, mas algo em seu olhar começava a se misturar com a dúvida. Você prometeu que não ia decepcioná-la de novo? O balançar da voz infantil era quase como um eco do que ele mesmo desejava perguntar. Prometo, ele disse, e aquele prometo carregava um peso diferente, um pacto silencioso. Ali em pé, as feridas do passado cutucando, ele começou a entender que a verdadeira mudança não demandava apenas palavras, mas ações. O compromisso de ser um pai presente. Mas enquanto a conexão começava a se formar, um novo desafio surgiria. O telefone de Lucas vibrou, e ele viu o nome da sua diretora na tela. O trabalho o chamava de volta, e a realidade de suas obrigações parecia querer separá-lo daquele momento frágil. Eu preciso atender isso, ele começou, mas não queria interromper o que estava acontecendo. Entretanto, Sofia já se afastava, uma barreira invisível se formando. Então ele se viu em uma encruzilhada, uma decisão que poderia moldar o futuro deles. Ele olhou para Mariana, buscando alguma validação naqueles momentos. Antes que pudesse se mover, percebeu que poderia perder a oportunidade. E se essa chama começasse a se apagar antes mesmo de ser acesa? O que ele faria então? Espera, ele se virou rapidamente para Sofia, sentindo o coração disparar. Não vá embora, por favor. A expressão dela, embora confusa, parecia pronunciar algo maior. A luta pela reconciliação acabou de começar, mas a verdadeira batalha estava a caminho. O que Lucas faria? De fato, para não deixar que essa chance escapasse pelas suas mãos? O silêncio pairou entre eles, pesado e ameaçador. Lucas podia sentir a pulseira do seu relógio, cada tique como um lembrete da pressão do tempo que passava. Ele encarou Sofia, que parou a poucos passos dele, uma mistura de curiosidade e cautela em seus olhos. O "não vá embora" que disparou de seus lábios parecia um eco de sua própria insegurança, um grito interno por uma conexão que ainda não existia. Você não pode ficar chateada com a gente, não é? Quer dizer, com a mamãe? A pergunta saiu sem pensar, como um reflexo. A verdade era que Lucas estava tão perdido quanto Sofia, mesmo que ele fosse o adulto. A fragilidade de um relacionamento começava a se formar diante dele, como bolhas que podiam estourar a qualquer momento. Sofia hesitou, olhando de um lado para o outro, como se tentasse equilibrar suas emoções. Mas, você não sabe, você nunca esteve aqui, ela respondeu, a voz tremendo levemente. E agora,
quando você volta, só quero um minuto? Tinha que ser assim? As palavras da menina acertaram em cheio. Lucas sentiu o peso da rejeição, mas também a necessidade de reparar. Você está certa. Eu deveria ter estado. Eu quero mudar isso, Sofia. Eu não sou a pessoa que você pensa. De verdade. Ele se agachou mais, tentando diminuir a distância entre eles. A sua honestidade era a única coisa que ele tinha no momento. Mariana, a poucos passos, observava a cena, seu coração dividido. As feições de sua filha em conflito eram um espelho da sua própria dor. Lucas, ela chamou, a voz tensa. Você precisa entender que isso não é só sobre você. É sobre tudo que ela passou. A confiança já está desgastada. Ele deu um passo em direção a Mariana, mas não desviou o olhar de Sofia. Eu sei que preciso conquistar essa confiança de novo. Não posso fazer isso se você não me der a chance de tentar. Mas era difícil para Mariana ver o filho que ela havia feito crescer com amor se tornando um estranho. As lembranças das promessas não cumpridas surgiam em sua mente, como chamas apagadas pela água. Você pode querer, mas tem que provar isso. Diogo será sempre uma sombra, e ela precisa saber que você está aqui por ela, não só por você. Então, Sofia interrompeu. Por que você demitiu a mamãe? A pergunta, tão direta, cortou o ar. Lucas ficou paralisado. Ela conhecia os vórtices das emoções, sabia que as tensões por trás de sua saída não eram simples de serem resolvidas. Um nó se formou em sua garganta. Não poderia lidar com essa verdade agora. Isso foi eu fiz uma escolha ruim, Sofia. Uma escolha que eu me arrependo, ele disse, tentando resgatar algo, qualquer coisa. Aquela era uma conversa que ele não estava preparado para ter. Queria ter feito as coisas diferentes. Mas Mariana não deixou que ele fugisse. Se você quer ser parte da vida dela, precisa ser honesto. Não fale o que ela quer ouvir, e sim o que é real. Nesse momento, enquanto a tensão subia, Lucas decidiu ser sincero. Eu cometi erros, Sofia. Meus erros machucaram mamãe, e por consequência, você. Não tinha ideia do que isso significaria para vocês, mas estou aqui agora, e quero fazer tudo agora de um jeito diferente. O olhar de Sofia se suavizou, mas a desconfiança ainda era palpável. Então, o que você vai fazer? A pergunta ressoou como uma maré, desafiadora e clara. Lucas percebeu que tinha que dar um passo sincero, uma ação que realmente mostrasse o seu desejo de ser um pai presente. Eu vou te conhecer melhor. Vamos passar algum tempo juntos. O que você mais gosta de fazer, Sofia? Vamos começar por aí? Um lampejo de esperança cruzou os olhos da menina. Ela parecia mais aberta a essa possibilidade, mas ainda hesitante. Talvez o parque? Ela sugeriu, como se fosse uma travessura. Sim. Vamos ao parque. E, depois, podemos comer um sorvete? A ideia brotou dele da mesma maneira que um pai sempre sonhou em fazer. No entanto, antes que qualquer resposta pudesse emergir, o telefone de Lucas vibrou novamente. Ele olhou rapidamente a tela e viu que era sua diretora mais uma vez. Era difícil ignorar, mas aquela mensagem, o mundo que ele estava tentando deixar para trás, parecia ameaçar interromper aquele momento de conexão. Sofia percebeu a mudança na expressão dele e se afastou um pouco, a barreira invisível começando a se erguer novamente. O coração de Lucas afundou. Espera, Sofia. Por favor. Sua voz carregava o desespero de alguém que estava em um redemoinho, quase implorando para não perder a oportunidade. Mas agora, a pergunta que ela faria a seguir poderia definir tudo. Você realmente vai ficar? E assim, em meio à batalha de sentimentos, ele percebeu que sua jornada realmente estava apenas começando. Como ele conseguiria provar que estava ali para ficar-se? Para isso, precisaria abrir mão de noites de trabalho e dos compromissos que tanto consumiam. Lucas ficou paralisado, a tela do celular ainda piscando na sua frente. O compromisso que vinha adiando há semanas agora parecia tão pequeno diante do que ele estava prestes a perder, a chance de escapar da sombra do passado e construir algo novo com sua filha. Sofia voltou a olhar para ele, a expressão hesitante.
como um pequeno pássaro que hesita em deixar o ninho. Você ainda não respondeu. O tom dela era firme, mas havia uma fragilidade disfarçada. Lucas sentiu que tinha que se decidir rapidamente. Eu vou ficar, Sofia. Afirmou, mas a insegurança na sua voz era evidente. Mesmo que seja difícil, eu estou aqui para você. A criança respirou fundo, como se estivesse absorvendo aquele instante em que o futuro ainda era uma folha em branco. Mas, e o seu trabalho? E a mamãe? Você sempre vai poder ir embora de novo? Ela fez a pergunta como quem esperava uma resposta mágica. Lucas sentiu uma onda de desespero. Ele precisava ser realista. Não podia prometer que tudo ficaria bem da noite para o dia, mas também não queria que ela sentisse que não havia esperança. Posso não ter as respostas agora, mas vou fazer o que puder para estar presente. Para tentar entender vocês duas, ele se comprometeu, sentindo seu coração acelerar, não apenas pelo medo de falhar, mas pela possibilidade de algo maior surgindo. Eram palavras que prometiam conexão, embora houvesse dúvidas pairando. Mariana, que até então observava em silêncio, decidiu intervir. Lucas, você sabe que ser pai é mais do que promessas. É sobre ser constante, mesmo quando as coisas ficam difíceis. O olhar dela ainda carregava a dor dos erros passados, e Lucas sentiu o peso daquela responsabilidade em seus ombros. Eu sei e quero tentar. Ele virou-se para Sofia, buscando a luz de seus olhos. Vamos ao parque e podemos conversar mais. Se você quiser, a gente tenta descobrir juntos o que podemos fazer agora. Sofia pareceu relutante, mas a meninice dela pulsava por detrás da barreira. Ok, mas só se tiver sorvete. Ela quase sorriu, movimentando-se como uma bolha prestes a estourar para a felicidade. Era um pequeno avanço, mas um avanço. O caminho para o parque foi silencioso, mas as nuvens de tensão aos poucos começaram a se dissipar. Lucas, enquanto caminhava, agradecia as pequenas coisas que estavam acontecendo. O vento suave em seu rosto, os sorrisos de crianças brincando ao longe, tudo parecia convidá-lo a um recomeço. Enquanto se aproximavam do parque, ele puxou o assunto sobre as coisas que gostava de fazer na infância, e Sofia começou a compartilhar seus próprios interesses, sua voz crescendo em entusiasmo. O parque estava repleto de cores e risadas, um lugar perfeito para começar a tecer novos laços. Você já subiu no escorregador? É a coisa mais legal. A animação dela foi contagiante. Lucas observou a filha falar com felicidade, seu olhar se iluminando. Aquilo era um pequeno triunfo. Mas, de repente, uma lembrança o atingiu como um soco no estômago. O trabalho. A diretora que insistia em sua presença, as desligadas mensagens e as responsabilidades que ainda o acompanhavam. Ele forçou um sorriso, tentando não deixar suas preocupações tomarem conta. Vou te dar uma volta no escorregador, está pronto? O convite saiu dele como uma oferta de alegria. Sofia assentiu, com um brilho nos olhos que fazia o coração dele se aquecer. Não poderia perder essa oportunidade, não agora. Enquanto ele ajudava a escalar, sentiu um impulso repentino. O dilema estava ali, mas era como um eco distante. Por ora, a única coisa que importava era aquele momento. Porém, ele sabia que não poderia evitar a realidade para sempre. Um dia ele teria que contar a verdade sobre o que tinha feito, consequências e tudo mais. Com essa dúvida pairando, enquanto Sofia se mantinha assustada, mas animada na borda do escorregador, uma nova mensagem apitou em seu celular. Era mais uma notificação lembrando-o do caos do mundo que estava tentando deixar para trás. Lucas hesitou, respirando fundo. O que exatamente ele faria se a vida que estava reconquistando fosse desmoronada por decisões do passado? Com a pequena criança em suas mãos, a urgência do momento tornou-se insuportável. Ele não podia perder mais nada. O parque, com todas as suas promessas, agora se tornava seu palco de batalha. Como poderia sair daquele ciclo e evitar repetir os erros do passado? E, acima de tudo, o que Sofia realmente pensaria ao saber da verdade que ele escondia? Uma risada estridente de Sofia ecoou pelo parque, e Lucas se viu atraído pelo sorriso dela enquanto desciam do escorregador.
Aquela felicidade parecia uma nova luz iluminando seu mundo, ofuscando as sombras que insistiam em segui-lo. Mas por trás daquela alegria, o peso da verdade o afligia como uma âncora. Vamos de novo! A animação de Sofia era contagiante, e ele se permitiu sentir um pequeno alívio ao vê-la tão empolgada, pelo menos por um instante. Mas logo o sorriso dele se desfez ao lembrar das mensagens no celular. Cada apito era um lembrete do mundo que ele não conseguia deixar para trás. Oi, Sofia. Que tal a gente sentar um pouco antes de continuar? Ele sugeriu, tentando controlar suas emoções. A menina concordou, sentando-se na grama verdinha. Os sons do parque eram como um fundo musical familiar, mas ele se sentia como um estranho na festa. Você gosta do parque? Perguntou, buscando um tema para acalmar seu próprio turbilhão. Gosto muito. Mas não acho que você esteja gostando muito, né? Sofia respondeu, seu olhar perspicaz captando a distração dele. Lucas sentiu uma pontada de culpa. A sinceridade dela o alcançava de uma forma que o fazia querer ser um pai melhor e mais presente. Não, não é que eu não goste, é só que estou pensando em algumas coisas. Mas vamos aproveitar, certo? Ele forçou um sorriso que não conseguiu controlar. A menininha levantou a mão, pedindo para trazer de volta a diversão. Vamos brincar de pega-pega. Ela pulou excitada, enquanto Lucas hesitava. Ele não queria cortar o momento, mas uma parte dele sabia que isso não era apenas uma brincadeira. Tudo bem, só mais um pouco e talvez eu consiga acompanhar você, ele disse, tentando deixar as preocupações de lado. Logo, eles estavam correndo, rindo e brincando, e ele começou a esquecer, mesmo que temporariamente, das mensagens e das preocupações. Porém, cada vez que olhava para o celular no bolso, a tensão crescia. Era uma batalha interna. Ele queria viver aquele momento, mas a realidade estava mais próxima do que ele queria encarar. Depois de algumas voltas, Sofia parou, ofegante, olhando diretamente para ele. Pai, por que você e minha mãe não estão juntos? Eu não entendo. A pergunta cortou o ar. Lucas ficou sem palavras. Como responder a isso? A vida nem sempre é simples, meu amor. Às vezes, as pessoas, elas tomam decisões que trazem separação. Ele começou, mas sabia que aquilo não era uma resposta suficiente. Uma verdade teria que ser revelada, mas quando e como? Mas você vai ficar comigo, né? O olhar de Sofia tinha um brilho de esperança que quase rasgou seu coração. Lucas ficou paralisado. Como poderia prometer e não cumprir? Ele tinha pedido a si mesmo, tantas vezes, para não deixar que a história se repetisse. Vou fazer o meu melhor. Eu prometo, respondeu, mas a insegurança na voz dele dissipou um pouco da confiança que queria passar. A conversa trouxe à tona um clima pesado que pairava entre eles. O sorriso de Sofia sumiu por um instante, a criança processando o que acabará de ouvir. Ele sabia que essa conversa estava apenas começando, mas ainda havia uma pontada na memória dele, uma insistência em não deixar isso se estender. Vamos procurar aquele carrinho de sorvete agora? Sofia acenou com a cabeça e começou a correr. Lucas a seguiu, mas o dilema voltava a surgir, como um eco. E nesse momento, o celular apitou várias vezes em seu bolso, como um aviso de que não podia escapar por muito tempo. Com o coração apertado, ele decidiu não olhar para as mensagens. Como pai, sua prioridade era a Sofia, mas nem tudo estava na sua controle. E se a verdade finalmente viesse à tona? O que ela pensaria dele, caminhando em direção ao carrinho colorido? A expectativa dele se misturava ao medo. Ele queria acreditar que ainda havia tempo para criar novos laços, mas a sombra do que estava por trás de suas decisões não o deixava em paz. E no momento em que puxou o sorvete para a filha, ele percebeu, a verdade não poderia ser ignorada para sempre. E assim, enquanto Sofia se deliciava com o sorvete, Lucas viu uma figura familiar se aproximando ao fundo. Era Mariana. O coração dele disparou. O que ela estaria fazendo ali? A verdade tão temida e as promessas feitas se encontrando em um único ponto. O que você está fazendo aqui? Ele murmurou para si mesmo, preparando-se para um novo capítulo que talvez não conseguisse evitar.
Lucas sentiu o tempo desacelerar enquanto observava Mariana se aproximar. As lembranças de quando estavam juntos, rindo e sonhando com um futuro, invadiram sua mente. Ele não queria ver, mas precisava. O jeito dela de andar, sua expressão cautelosa, tudo parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. Sofia, ocupada com o sorvete, não parecia notar a tensão que crescia entre os dois. Mariana parou a alguns passos de Lucas, o olhar fixo nele. Aquela troca silenciosa de olhares parecia dizer tudo e nada ao mesmo tempo. Mariana, ele começou, mas a voz não saiu como planejara. Seu coração pesava, e a batalha interna se intensificava. O que você está fazendo aqui? Ele não conseguiu esconder o desespero na pergunta. Eu precisava falar com você, ela respondeu, a voz baixa e firme. É sobre a Sofia. O nome da filha parecia coar na mente dele, trazendo à tona um misto de amor e medo. Ela está bem, eu estou cuidando dela, disse, tentando soar calmo. Lucas, isso não é só sobre cuidar. Você sabe que existe muito mais na nossa história do que você está disposto a encarar, Mariana falou, seu olhar firme. Ele percebeu que ela estava mais decidida do que nunca, e isso o apavorava. Do que você está falando? Lucas se sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. Eu só quis que nossa filha tivesse um tempo feliz. A expressão de Mariana se suavizou. E quem disse que ela não está feliz? Mas e você, será que está realmente disposto a deixar essa felicidade durar? A pergunta caiu como um peso sobre ele. Ele sabia que a dúvida sempre esteve lá, mas agora parecia mais real, mais palpável. Eu estou fazendo o meu melhor, ele se justificou, mesmo sabendo que isso não bastava. O que realmente doía era que ele estava se enganando ao acreditar que o melhor poderia esconder a verdade. Sofia, de repente, se virou e, com um sorriso largo, convidou Mariana. Oi, titia. Quer um sorvete também? A inocência da menina fez o ambiente esquentar ainda mais. O riso dela misturava-se à tensão e ao alívio que Lucas não sabia como processar. Mariana respirou fundo e se agachou na altura de Sofia. Oi, minha linda. Eu adoraria um sorvete. Mas eu preciso conversar um pouquinho com seu papai, tá bom? O olhar carinhoso e suave acalmou Sofia, mas para Lucas, era um sinal de que a conversa estava apenas começando. Por que vocês não me contam tudo de uma vez? Eu sou grande o suficiente. Sofia insistiu, batendo os pezinhos na grama. Aquela pitada de bravura dela fez Lucas sentir um misto de orgulho e tristeza. Amor, ainda não é hora, ele disse, tentando desviar o olhar dela. Mas a verdade, assim como a situação, se tornava cada vez mais impossível de ignorar. Lucas, já passou da hora. Precisamos ser honestos com ela. A determinação de Mariana o fez ceder. Ele sabia que a conversa sobre o que aconteceu, que poderia mudar tudo, não poderia ser adiada por mais tempo. Olha, Sofia, começou ele, mas a intensidade do olhar de Mariana sobre ele o fez hesitar. A expressão dela parecia suplicar por um momento que ele não soubesse se estava pronto para dar. Eu vou conversar com você, mas precisamos que suas perguntas sejam respondidas da forma certa. Com o coração na mão, Lucas sentiu que não havia volta. Ele sabia que cada palavra poderia abrir uma porta, uma verdade que talvez eles não estivessem preparados para enfrentar. Só espero que você esteja pronta para a verdade, e que eu saiba dar essa resposta da melhor forma. O medo no olhar de Mariana dizia que ela também estava em dúvida do que estava por vir. A tensão no ar crescia, e enquanto observava Sofia comer o sorvete, ele se perguntava se a inocência da filha conseguiria suportar a verdade que estavam prestes a revelar. E à medida que a sombra da noite se aproximava, algo dentro dele clamava para que o futuro não fosse tão sombrio quanto o passado. Quando ele finalmente decidiu que estava disposto a enfrentar a realidade, um novo apito soou de seu celular, e seu coração acelerou ao ver o nome na tela. O que mais poderia ser revelado? Lucas olhou para o celular na palma da mão, cada letra do nome na tela parecia brilhar como um sinal. O coração batia forte, e ele instantaneamente sentiu um frio na barriga. O nome que fazia meses que ele não via, um eco de memórias que ele preferia enterrar.
Era Ana, sua irmã, a única pessoa que ele sabia que poderia atravessar essa barreira de emoções. Desculpa, eu preciso, disse ele, sem saber se deveria se afastar ou ficar. A tensão na atmosfera era palpável, e as vozes dos adultos pareciam um labirinto distante. Sophie estava excitada com o sorvete, mas a verdade sobre seu passado estava prestes a se desenrolar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Mariana observou sua expressão, com um olhar que misturava preocupação e curiosidade. Vai atender? Ela não parecia tão tranquila quanto ele. Ele hesitou, mas a curiosidade foi mais forte do que seu receio. Se a mensagem era realmente importante, talvez fosse a chave que ele precisava para entender o que estava acontecendo. Só um minuto, respondeu, dando as costas um pouco, mas não se afastando muito. Ao desbloquear a tela, suas mãos tremiam. A mensagem era clara: Lucas, preciso falar com você agora. É sobre a Sofia. As palavras pareciam carregar um peso em cada letra. Ele sabia que não poderia ignorar aquilo. Quem é? Mariana indagou, aproximando-se dele. É a Ana, ele respondeu, tentando manter a voz firme. O olhar de Mariana se transformou imediatamente, um misto de preocupação e curiosidade. Ela está dizendo que precisa falar sobre a Sofia. Sobre a Sofia? As palavras de Mariana saíram em um sussurro, mas a gravidade da questão fez o ar entre eles ficar pesado. Ela balançou a cabeça, como se tentasse processar a informação. Você acha que pode ser algo sério? Eu não sei, Lucas murmurou, lutando contra uma onda de ansiedade. Ele se perguntou o que Ana poderia saber que ele não sabia. Como ela poderia se envolver nisso agora? Ele nunca imaginou que a situação com Mariana e sua filha poderia se complicar ainda mais. Se você não atende, talvez ela vá falar com outra pessoa e isso só piora tudo, completou Mariana, com um tom de urgência na voz. Ele olhou para Sofia, que sorriu para ele enquanto lambia seu sorvete colorido. A inocência da filha contrastava com suas dúvidas crescentes. Ele não queria que nada a afetasse, mas cada instante que passava sem resposta só aumentava a ansiedade. Ok, eu vou atender, decidiu, apertando os lábios. Ele se afastou um pouco mais, mas ainda assim mantendo um olho em Mariana e na filha. O toque do telefone ecoou pela leve brisa da noite, e ele respirou fundo. Assim que atendeu, a voz apressada de Ana o atingiu. Lucas, você precisa saber que ela não é quem você pensa que é. A frase lhe cortou o coração. Ele sentiu um nó na garganta, e o mundo à sua volta pareceu parar. O que você quer dizer, Ana? Você tem que ouvir o que eu tenho a dizer. É importante, e as coisas podem mudar tudo para Sofia e para você. A urgência na voz dela o deixou tenso. Ele sabia que as palavras dela vinham carregadas de uma verdade que poderia ser devastadora. Ele trocou olhares com Mariana. O olhar dela estava cheio de perguntas, mas para Lucas, naquele momento, as respostas pareciam impossíveis de alcançar. E enquanto ele ouvia as palavras de Ana, uma nova verdade começava a emergir das sombras, envelopando tudo ao seu redor em um ar de incerteza. Calma, Ana. Eu só preciso entender, começou ele, mas o som da voz dela era interrompido por outra notificação em seu celular. O que mais poderia se revelado a ele naquele instante? Lucas mal teve tempo de processar a primeira frase de Ana, quando o brilho da tela do celular começou a ofuscar tudo ao seu redor. A notificação ressoou com uma intensidade que parecia mais sombria do que a notícia a qual ele acabará de receber. Com a voz dela ainda ecoando em sua mente, ele hesitou em olhar o celular novamente, mas a curiosidade era insuportável. Ele arriscou um rápido olhar. Era uma mensagem de um número desconhecido. Pai, você demitiu a mamãe. O impacto daquela frase foi como uma bomba, estourando todos os seus pensamentos em 1000 pedaços. Ele sentiu um frio na barriga, e sua mente começou a girar. Quem era essa criança? Como ela sabia que ele era pai? Lucas? A voz de Ana chamava por ele, quebrando o feitiço que a mensagem tinha lançado. Você está aí? Você precisa ouvir. O que descobri muda tudo. Ele fechou os olhos por um instante, tentando centrar-se. O que mais poderia ver? As palavras de Ana estavam como uma sombra pairando sobre ele, enquanto as palavras da mensagem ecoavam em sua cabeça.
Ele se perguntou se poderia mesmo processar tudo isso. A urgência da voz de Ana era palpável, mas o medo de se aprofundar mais naquelas revelações o fazia hesitar. Eu preciso saber o que você quer dizer, Ana. O que mais pode estar acontecendo? Ele disse, forçando-se a manter a calma. Eu recebi informações. Tem mais sobre a história da Sofia. Há coisas que você precisa entender, e não posso fazer isso sozinha, Ana falou, e sua voz estava embargada. A Sofia não é apenas sua filha, há mais conexão entre nossas famílias do que você imagina. Mariana, ao lado dele, ficou em silêncio, mas seu olhar ansioso deixava claro que ela captava a gravidade da conversa. As crianças ao redor começaram a rir e brincar, mas para Lucas a alegria do momento se tornava distante, quase irrelevante. Ele se sentia como se estivesse à beira de um abismo, sem saber se deveria dar um passo à frente ou recuar. Por favor, me explique. O que você descobriu? Lucas pediu, sua voz um misto de determinação e fraqueza. Lembra quando houve a separação? Quando você foi viver com a vovó? Tem muita coisa que você não sabe. Eu não podia contar, mas a verdade sobre a Sofia é que a voz dela parecia hesitante, como se carregasse um dilema inimaginável, e a tensão crescia a cada palavra não dita. Não me deixe na incerteza, Ana. O que acontecia durante aquele tempo? O que aconteceu com a mamãe? Lucas implorou, sua mente fervilhando de imagens não resolvidas do passado. Tem uma história. Uma história que pode mudar tudo para você e a Sofia. Mas você precisa estar preparado para ouvir, Ana respondeu, e Lucas sentiu a gravidade de cada palavra. Ele respirou fundo. Estava prestes a mergulhar de cabeça em um mar de revelações que poderia mudar o curso da vida que ele havia tentado construir. Ao olhar para o sorriso inocente de Sofia, ele se sentiu dividido entre a vontade de proteger a criança do caos e a necessidade de entender a verdade. Eu só preciso saber, por favor, ele disse, sua voz tingida de desespero. O silêncio se alongou, e Lucas percebeu que o mundo ao seu redor poderia nunca mais ser o mesmo novamente. Ela pode não ser a única que você precisa proteger, Ana finalmente disse, antes de um novo tom de notificação ressoar novamente em sua tela. Antes que Lucas pudesse responder, o celular vibrou com outra mensagem. O que mais ele não sabia. O coração batia forte, a ansiedade subia como uma onda, e ele se perguntou se poderia lidar com mais essa verdade. A mensagem no celular vibrava incessantemente, como o coração de Lucas, que não parava de acelerar. Ele hesitou um instante, recuando para o mundo ao seu redor, onde risos infantis e brincadeiras pareciam tão distantes do caos que se formava dentro dele. Cientes da seriedade da situação, tanto Ana quanto Mariana observavam Lucas, esperando sua reação. Finalmente, ele deu um passo à frente, decidido. Com mãos tremendo, Lucas abriu a mensagem sem saber o que poderia encontrar. As palavras se destacavam da tela e se tornavam uma verdade inegável. Era uma nova notificação de um número desconhecido. Ela é sua filha, Lucas. A mensagem explodia em sua mente como fogos de artifício, empurrando-o para um labirinto de emoções. Quem está me mandando isso? Quem é você? Lucas fez a pergunta em voz alta, e Ana se aproximou um pouco mais, querendo entender a gravidade do que estava acontecendo. É impossível, tudo isso é impossível. Ele estava desmoronando, a realidade se desfazendo ao seu redor. Como poderia ter uma filha que sequer sabia que existia? O rosto de Ana refletia preocupação. Ela se virou para ele e disse, Lucas, você precisa ficar calmo. Há um motivo para isso vir à tona agora. As coisas não são como você pensa. Com um suspiro profundo que parecia arrancar o ar de seus pulmões, Lucas se lembrou do dia em que tudo mudou. A separação da mãe, as brigas silenciosas que ainda ecoavam em sua memória, e o vazio que ficou quando ele foi viver com a avó. Era como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar, mas ainda havia uma sombra cobrindo o quadro completo. Você não entende, Ana. Se isso for verdade, se essa criança realmente for minha filha, como eu poderia não ter sabido? A dor nas palavras era quase insuportável. O peso da cobrança, do passado e das revelações batia como uma tempestade dentro dele. O que mais ele não sabia?
Eu sei que é difícil, Lucas, mas a Sofia não é a única. Se você ouvir a história inteira, talvez consiga entender. Eu também descobri que Ana hesitou, sua voz embargada. Mais uma vez, o silêncio se fez presente, e a ansiedade tomou conta do ar. Vale a pena arriscar? Saber o que há por trás de tudo isso? Lucas indagou com um olhar fixo na tela do celular, como se o dispositivo guardasse todas as respostas que ele ansiava descobrir. O preço que ele pagaria para entender a verdade o aterrorizava. Ele sentiu o olhar de Mariana em seu rosto, uma expressão combinando preocupação e expectativa. Lucas, às vezes, é preciso enfrentar o que nos assombra para seguir em frente, disse ela, como se oferecesse um fio de esperança em meio à neblina. Justamente nesse instante, um pequeno pulinho de Sofia chamou a atenção. Ela corria em direção a ele, com os cabelos desgrenhados e o sorriso radiante, como se nada estivesse acontecendo. Lucas se sentiu invadido por um impulso de protegê-la, mesmo sem saber qual drama poderia vir a seguir. Era uma inocência tão pura, tão forte, que parecia um farol no meio da escuridão. Papai! Sofia exclamou, estendendo os bracinhos. Lucas desviou o olhar onde a alegria dela não apenas contrastava com o seu pavor, mas também o puxava de volta à realidade. Poderia ele manter essa alegria intacta enquanto o turbilhão emocional avançava? As palavras de Ana ecoavam em sua mente. Ele precisava amar e proteger enquanto poderia, mas, primeiro, deveria descobrir a verdade por trás de tudo isso. Está tudo bem, meu amor. A gente vai resolver, ele disse, tentando esboçar um sorriso. Mas no fundo, as perguntas se acumulavam como nuvens de tempestade prestes a desabar. O celular vibrou mais uma vez, e a notificação de mensagem interrompeu seus pensamentos. Era mais um mistério que precisava ser desvendado. Eu sei o que aconteceu com a mamãe. Aquilo poderia ser o gatilho que Lucas temia. Ele fechou os olhos, sentindo o peso do que tinha que decidir. Estava pronto para a próxima revelação, ou seria outro golpe que viria com a verdade? Lucas se viu paralisado, as palavras da mensagem ecoando em sua mente com um peso insuportável. Ele respirou fundo, buscando alguma clareza em meio ao turbilhão de emoções. Sofá e Mariana estavam ali, sua filha iluminando a cena com um sorriso inocente, enquanto a verdade ameaçava desmoronar tudo ao seu redor. Papai! Sofia exclamou novamente, sacudindo os braços em uma mistura de alegria e expectativa. A pureza daquele amor infantil alimentava sua vontade de ser um bom pai, mas a sombra das revelações não o deixava em paz. Calma, amor. Vamos resolver isso juntos, murmurou ele, sentindo o coração apertar. Mariana, percebendo a tensão no ar, se aproximou. Acho que precisamos falar e ser sinceros com Sofia. O tempo de ignorar o que aconteceu se foi, disse ela, o olhar firme. Lucas assentiu, completamente ciente de que não poderia esconder a verdade de sua filha. Ele sabia que precisaria enfrentar as consequências de suas escolhas e como isso afetou a vida delas. Eu demiti a mamãe porque estava mais preocupado com meu trabalho do que com as pessoas que amava. Isso feriu muito a mamãe e, por consequência, você, Sofia. Eu senti que era necessário que você soubesse um pouco da verdade. Lucas começou, a voz embargada. A expressão de Sofia se transformou, a confusão tomando conta de seu olhar. Mas, por quê? Você não ama a mamãe? Perguntou a menina, os pequenos olhos brilhando de preocupação. Seu coração sangrou com a sinceridade da pergunta. Ele sabia que estava prestes a desvendar um mundo inteiro de verdades e mentiras. Um dia eu amei muito a sua mamãe, mas eu deixei que o meu egoísmo prejudicasse essa relação. Eu fui um idiota. E o que preciso agora é que você me dê uma chance de provar que sou um pai melhor, Lucas disse, segurando a mão de Sofia. Mas e agora? Você vai fazer o mesmo com a mamãe de novo? A voz de Sofia fez Lucas sentir um nó na garganta. Aquela pergunta, simples e direta, atingiu seu núcleo. Ele olhou para Mariana, buscando uma resposta que ninguém parecia ter no momento. Eu não sou perfeito, Sofia. Eu errei no passado, mas estou aqui agora. Quero muito aprender a ser seu pai e dar o suporte que você e a mamãe merecem. Vou lutar por vocês todos os dias, e se eu falhar novamente,
Quero que você me diga. Ele tentou refazer a ponte que desmoronara. Os braços de Sofia se abriram, e Lucas a abraçou, sentindo o calor do pequeno corpo e a pureza do amor dela. Naquele instante, o tempo parecia parar, mas as vozes na sua cabeça continuavam, insistindo para que ele resolvesse as questões não ditas. Sofia era apenas uma criança, e tudo o que sempre quisera era uma família. Ana ainda estava do outro lado da linha, e ele sabia que também deveria enfrentar essa situação. Ele puxou o celular, ligando o alto-falante. Ana, o que você tem a dizer sobre Sofia? Sua voz era clara, mas em seu coração havia fragilidade. Lucas, agora não é a hora de entrar em mais complicações. O que você precisa lembrar é que a Sofia não é só seu passado, ela é uma parte do seu futuro. Se ela não for protegida enquanto nós lutamos com nossos fantasmas, corremos o risco de causarmos mais dor. O que estou tentando explicar é que o melhor para ambos pode significar fazer escolhas difíceis, disse Ana, a seriedade de suas palavras cortando o ar. Mariana olhou para Lucas, percebendo que a conversa estava muito além do que pareciam saber. Precisamos fazer isso juntos, Lucas. Deixe a verdade fluir agora antes que seja tarde demais, ela pediu, a voz plena de empatia e compreensão. O amor e a dor se entrelaçavam, e Lucas, percebendo que o tempo estava se esgotando, decidiu que realmente precisava enfrentar a verdade. Ana, siga em frente. Estou ouvindo, falou com voz firme, mesmo com a ansiedade crescendo. Eu temo que as coisas serão bloqueadas. O que você não sabe sobre a Siri e a Sofia é que eu tenho suspeitas que elas compartilham um passado muito maior do que apenas serem mãe e filha. Existe uma ligação que pode surpreender você ambos, Ana revelou com um tom tenso. Aquelas palavras cortaram o ar e Lucas sentiu o ambiente ao redor vibrar. O que você quer dizer com isso? Mas, no fundo, Lucas sentiu o impulso de proteger Sofia e de fazer ali uma nova história, independente de qual verdade ainda estava por vir. Sua determinação cresceu, ele queria mudar, não apenas para ser um pai melhor, mas também para ser a figura protetora que sua filha merecia, enfrentando cada nova revelação que viesse. Sofia se afastou um pouco, e Lucas pôde sentir que aquela pequena distância da filha poderia ser o começo de algo transformador. Olha, meu amor, não importa o que tenhamos que enfrentar. Eu estarei aqui. Estarei sempre aqui, para você e para sua mãe, ele reafirmou, com uma determinação que finalmente soava verdadeira. E vamos aprender a ser uma família novamente, não é? Sofia sorriu timidamente, e ele percebeu que isso era tudo o que importava. O calor daquele momento era como um novo começo pulsando dentro dele. A verdade pode ser dolorosa, mas eu prometo lutar com o que for necessário para cuidar de vocês duas, ele concluiu, a convicção na voz misturando-se com a esperança. Era hora de ver quais pedaços do passado poderiam ser curados, e quais novas verdades surgiriam, mas por enquanto, um passo de cada vez. Mesmo com a incerteza no ar, a certeza de amor e compromisso envolvia. E assim, com a determinação de um novo começo, Lucas sabia que finalmente tinha chance de construir um futuro ao lado de Sofia e Mariana. Agora era o momento de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso alcance, isso conta muito. Comente suas reações e teorias sobre esse final e, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar.